Então, a ideia agora é a gente entrar no JASP, levando o nosso banco de dados, ah, e já ir, né, mostrando na prática como fazer, como interpretar, os principais tipos de análises que vão ser requeridos nesse nível de graduação, em que você vai estar fazendo ali uma iniciação científica, um TCC ligado ou não a essa iniciação científica, né? E aí, geralmente, as necessidades do aluno de graduação vão girar em torno de fazer uma análise descritiva dos dados, em muitos casos também, executar alguns testes estatísticos relacionados a esses dados descritos, estratificados por algum subgrupo. E menos comumente, mas também muitas vezes é necessário, realizar regressões, sendo a mais frequente a regressão linear, que é a mais básica, é a mais comum, mais utilizada, né? E em segundo lugar, na verdade, eu não sei quem ficaria em primeiro lugar em termos de frequência de utilização, né? Mas um outro tipo de regressão que também é bastante utilizado é a chamada regressão logística, tá? Sendo que elas são utilizadas para diferentes tipos de dados. Então, a ideia agora é a gente já entrar no software, mas eu vou acabar fazendo umas pausas para discutir algumas questões teóricas também, tá? Então, primeiro, acho que eu vou começar. Deixa eu compartilhar minha tela. Voltando aqui no nosso banco no Excel. Por quê? Para mostrar para vocês o seguinte, né? Vejam até que a gente tem aqui essa primeira aba, que é onde está o banco mesmo, e a segunda aba, onde a gente tem o dicionário de dados. Esse formato, de banco que a gente tem aqui, a gente chama ele de um formato, pasta de arquivos do Excel, alguma coisa assim, né? A gente não tem como levar esse tipo de formato para dentro de software de análise estatística, inclusive do JASP, né? A gente precisa mudar esse formato, tá? A gente vai fazer isso vindo aqui no menu Arquivo, salvar como, aí você vai selecionar o local onde está salvando, né? E aqui, ao invés de pasta de trabalho do Excel, você vai mudar para esse formato aqui, CSV separado por vírgulas, tá aqui, tá? E aí daqui, já clicando em salvar, você já vai ter o banco salvo no formato necessário. Vou fechar porque eu já tenho o banco salvo e o banco no formato CSV fica com essa cara aqui toda embolada. Por que que isso acontece? Porque aqui, como o próprio nome sugere, as colunas estão separadas por vírgula. Então, se você clicar aqui, em uma única linha você tem todas as variáveis listadas uma após a outra, separadas apenas por uma vírgula, tá? Exatamente por isso o nome. Se você selecionar essa primeira coluna, já que todos os dados estão aqui, vier nesse submenu Dados, Texto para colunas, delimitado, já está marcado, avançar, vírgula e tabulação, marcados aqui nos delimitadores, considerar delimitadores consecutivos como um só, avançar, concluir. Pronto, você já volta para aquela carinha de banco de dados que você conhece. Mas isso aqui é só para vocês saberem, tá? Isso aqui não é importante para gente. Eu vou fechar, não precisa salvar, porque o Jasper ele vai ler isso mesmo. Quem vai fazer esse trabalhinho ali de entender essa separação pelas vírgulas é o próprio Jasper. É isso que ele precisa para funcionar. E essa é a carinha do nosso Jasper. Vocês colocando JASP e download no Google vão achar facilmente o setup para executar, para instalar. Se tiver alguma dúvida, tem vários vídeos no YouTube para auxiliar com essa tarefa, é muito fácil. E aí, entrando aqui, essa é a carinha inicial do JASP. Se você clicar em novos dados, ele abre um formato igual do Excel e você consegue colocar aqui variáveis e preencher, criar o seu banco de dados direto aqui, tá? Mas não é isso que a gente quer.
A gente quer vir aqui, ó, menuzinho sanduíche, que são os três tracinhos, abrir. Você pode abrir do computador, procurar a pasta onde está o seu banco de dados, né? Como eu já abri recentemente, ele já está aqui em ficheiros recentes, tá? Então, eu só vou clicar aqui em banco_aluno.csv, lembrando que tem que ser o formato CSV. Cliquei e ele está importando os dados. Pronto, já está aqui dentro, bonitinho. Rolando a barra aqui embaixo, a gente vê, tá? Que tá tudo aqui. Ah, cada variável lida pelo Jasper tem um símbolozinho ao lado. A gente vê aqui que é essas bolinhas aqui na maioria, né? Tem esse aqui que parece um gráficozinho, esse aqui que é uma reguinha. O que que isso significa? A variável que tem bolinha significa que o Jasper entendeu que ela é uma variável nominal. A que tem esse negócio que é tipo um pódiozinho, né? Do menor para o maior, ele entendeu que é ordinal. E a que tem a reguinha, ele entendeu que é do tipo escala. E aí isso vai exigir da gente uma pequena revisão de basicão, aula um de bioestatística. Aquelas classificações que você não sabe por que que o professor fica marretando aquilo na sua cabeça, pois é útil, viu? É básico. E se não souber, trava em coisas pequenas por motivo bobo. Então tem que saber. Então eu resgatei aqui um pedaço de slide meu aqui pré-histórico. Tá um pouquinho desformatado, tá? Por mudança de programa, enfim, mas ele vai atender aqui a nossa necessidade. Hum. Onde a gente tem aqui esse diagrama, né? Esse esqueminha mostrando os tipos de variáveis ou dados, que se subdividem em duas grandes categorias: os chamados dados quantitativos versus qualitativos, e tem sinônimos, né? Ops. Também são chamados de dados ou de variáveis numéricas ou categóricas. As variáveis quantitativas, também chamadas de numéricas, são aquelas que são descritas por números. São dados que representam quantidades mensuráveis reais. Por exemplo, a altura, a quantidade de filhos, o peso, o IMC, o score de diversidade alimentar. São variáveis numéricas ou dados quantitativos, né? Esse tipo de variável ela ainda tem dois subtipos, né? Tem aquelas variáveis que são numéricas do tipo discretas, que são aquelas que só podem assumir valores naturais, ou seja, são contagens. Você não vai ter número zero, vai ser sempre positivo. E não vai ter número fracionado, vai ser sempre número inteiro. Então, exemplo, número de filhos. Na verdade, você pode ter zero filhos, né? Falei até errado. Mas você não pode ter meio filho, 0,7 filho. Você vai ter de um em um. Ah, o nosso score, por exemplo, de diversidade alimentar ou o score de consumo de ultraprocessados, ele é discreto, né? Porque ele varia de 0 a 10, sempre de um em um, porque cada subgrupo consumido pontua um, tá? O outro subtipo, que é aí o carro-chefe, inclusive, né, a principal tipo de variável quantitativa com a qual a gente lida, são as variáveis contínuas, aquelas que podem assumir qualquer valor dentro do conjunto dos números reais, inclusive números fracionários. É o exemplo da altura. Você pode ter um número quebrado, né? É, um, 1,65, 1,65 m, 1,67, até mais fracionado que isso, se tiver precisão para medir. Ainda tem uma outra subdivisão que a gente não vai precisar disso para entender o software, tá? Mas não vou deixar de comentar porque está aqui. Que as variáveis contínuas elas podem ser do tipo intervalares, quando elas podem assumir valores negativos, ou do tipo razão, que é quando tem um zero absoluto, que significa a ausência daquele atributo.
né? Então, por exemplo, a temperatura ela pode ser negativa. A altura jamais será negativa, né? Você não tem altura negativa. Na verdade, a gente não tem altura nem zero para seres humanos, né? Ah, a outra, né, o outro braço aqui para a gente comentar é o braço das variáveis qualitativas ou dos dados categóricos. São aqueles que representam atributos ou características, né, é, que são divididas em categorias e não têm unidade de medida. Então, por exemplo, o sexo. Quando a gente trocou lá no banco sexo masculino por zero e sexo feminino por um, aquilo era uma codificação para fins de não dar bug no software, tá? Agora a gente tem que voltar dentro do software e ver se ele leu esse sexo como variável qualitativa nominal ou se ele está lendo esse sexo como, por exemplo, uma variável quantitativa discreta. Isso não pode acontecer. Você não quer calcular a média de sexo, por exemplo. Você quer calcular a proporção de sexo masculino e sexo feminino. Então, a gente tem que entender essa categorização dos tipos de variáveis para ver se o software entendeu certinho, porque isso vai ter repercussão em tudo que a gente vai fazer, tá? Um outro exemplo aqui, o grau de escolaridade. O grau de escolaridade, né, existe uma gradação. Se faz primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Quem tem ensino fundamental é menos que quem tem ensino médio, que quem tem ensino superior e assim por diante. Então, existe uma relação uma gradação, né, entre esses níveis, mas não é uma gradação da mesma maneira que acontece quando a gente tem variáveis que são naturalmente numéricas, né, que existe uma quantidade mensurável de diferença entre os níveis da variável numérica. Escolaridade não é assim, tá? Não é porque existe uma gradação que a gente está dizendo que é, ter a diferença entre ter ensino fundamental completo e ensino médio é igual a diferença entre ter ensino médio e ter ensino superior para a vida da pessoa. A gente não tem esse juízo de valor intrínseco, porque a variável não está medindo isso. Por quê? Porque a natureza dela não é numérica, a natureza dela é qualitativa, tá? Então, as variáveis qualitativas, elas podem ser do tipo ordinal, que é esse exemplo que eu falei, que ele é até bem, não é tão simples quanto parece, né? Você parar para pensar que existem coisas que existe uma certa noção de nível que é intrínseca àquela variável, mas que você não pode fazer um juízo de valor da diferença entre esses níveis, da mesma forma que você assume que existe uma diferença igual entre os níveis dentro de uma determinada pontuação, como aquela escala nossa de consumo de ultraprocessados ou de diversidade alimentar, tá? É fácil, mas é difícil. E é interessante. E aí o outro subtipo são as nominais, que é aquela que assim não existe ordem entre as categorias, que é o caso do sexo, né? Simplesmente são categorias diferentes, masculino, feminino. Não tem uma gradação entre masculino e feminino, igual existe uma gradação entre os níveis de escolaridade, tá? Hum. Aqui só uma observação, né? Que uma palavra que ela é muito frequentemente utilizada é o dicotômica, que é quando você tem uma variável que ela é categórica e ela tem duas categorias apenas. É o caso do sexo, que hoje em dia, muitos lugares se utiliza também a opção prefiro não responder. Aí fica masculino, feminino e prefiro não responder. Ah, mas muitas vezes ela é apresentada como uma variável dicotômica. E qualquer variável do tipo sim ou não também são variáveis dicotômicas. A gente usa bastante essa palavra. Então, gente, tudo isso para a gente se situar aqui é, nas variáveis, porque antes de começar a mexer no banco, você vai precisar passar o olho nisso, tá? E corrigir
qualquer distorção que tenha passado. Então, por exemplo, sexo está como nominal, ok. Idade aqui está como ordinal. A idade, ela tem ordem, sim, tem uma ordem, né? Mas como a gente viu, o ordinal é um subtipo de variável qualitativa. A idade não é qualitativa. Então, ela deveria estar aqui como escala. O JASP, ele não, assim como o SPSS, né? Ele não separa as variáveis numéricas contínuas das discretas, né? Ele só chama tudo de escalar. Então, ok, tá aqui como escalar, mês de nascimento, aí já não tá legal. Poderia, não é ordinal, né? É nominal. Ano de nascimento, escalar, tá errado. Raça, cor. Raça, cor não tem ordem. Não existe uma ideia de nível entre as categorias dessa variável. Tá errado. É para ser nominal. Peso e altura escalar? Ok. Bom, e assim por diante, tá? Tem que olhar tudo com atenção. Não vou fazer aqui, porque, como eu já fiz testes antes, eu sei que não vai me atrapalhar, mas precisava dar uma olhada nessas. E aí, estando com isso direitinho, a gente entra então na questão da análise descritiva. O que que é a análise descritiva, né? É a análise estatística que ela tem como objetivo organizar, resumir e apresentar os dados da amostra ou da população, né? Mostrando como que os participantes ou as variáveis se distribuem, né? Ou como os valores de determinadas variáveis nesses participantes se distribuem, sem necessariamente testar hipóteses, sem necessariamente extrapolar para a população. Então, perguntas típicas relacionadas à análise descritiva vão ser, né, quem compõe a amostra? Quem no sentido de perfil mesmo. Então, no nosso caso, né, qual é o sexo das pessoas? É, dos estudantes que responderam essa pesquisa, qual é a idade média ou qual é a distribuição entre faixas etárias? Qual é a escolaridade materna média desses estudantes? Qual é a média, ou talvez não a média, mas qual a mediana do score de diversidade alimentar desses estudantes? Qual a distribuição do score entre esses estudantes? Então, são perguntas que elas vão ser respondidas por meio de cálculo de medidas de tendência central, eu espero que vocês saibam bem isso, né? Média, mediana, moda. Também medidas de dispersão, que ao contrário, são aquelas que vão acompanhar as medidas de tendência central, mostrando não o resumo, mas mostrando como que os dados variam, né? Então, geralmente você vai apresentar uma medida de tendência central junto com uma medida de dispersão. Exemplo, o desvio padrão, que acompanha a média, o intervalo interquartil, que acompanha a mediana. E aí tem que saber quando usar cada coisa. Por exemplo, né, a média, junto com o desvio padrão, eles são mais frequentemente utilizados. Porém, quando a gente estuda isso em bioestatística, a gente vê que existem casos em que a média ela não é uma boa medida para resumir os dados. Por exemplo, se você tem alguns valores extremos, é, por exemplo, né, aquele estudante que a gente viu que tinha 160 quilos aos 14 anos. É um valor extremo, extremo no sentido de que ele é muito diferente do restante do grupo. Esse valor extremo pode ser que ele puxe muito a média do grupo para cima. E aí você olha e você pensa, em média, essas pessoas elas têm um peso ou um IMC maior, muito grande, né? E aquilo não necessariamente representa a realidade, porque tem aquele indivíduo ou um pequeno grupo de indivíduos que faz com que
haja esse deslocamento. Aí, esse é um caso que a gente poderia, por exemplo, escolher a mediana e o intervalo interquartil. Então, vai envolver o cálculo de medidas de tendência central, medidas de dispersão. Se for uma variável qualitativa, pode envolver, por exemplo, o cálculo de frequências, e aí a gente pode falar de frequências absolutas, que é sinônimo de contagem, ou seja, é o número mesmo, N. Quantas pessoas estão naquela categoria? E além da frequência absoluta, as frequências relativas, também chamadas de proporções, ou porcentagens, ou percentuais, né? E aí, esses dados, eles geralmente vão ser apresentados por meio de tabelas, em alguns casos, se for mais conveniente ou mais interessante, por meio de gráficos. Isso que é a análise descritiva. Então, aqui, só para fins de ilustração, né? Geralmente, o resultado de uma análise descritiva pode aparecer em tabelas como essa, que eu já tinha alguns resultados desse banco, da mesma forma que eu comentei no início que eu falseei algumas coisas nele para poder mostrar aqui, né, sem ter problemas. Eu cobri aqui os resultados para não torná-los públicos antes da hora, tá? Mas aqui a tabela, o que que ela está trazendo? Ela tem um título que é Aspectos Sociodemográficos de estudantes participantes do módulo aluno do estudo tal. Aí aqui no final tem o número de participantes em cada uma das três cidades, onde a gente aplicou a pesquisa. Aqui na primeira coluna nós temos as variáveis, por exemplo, sexo, e aí em seguida vem as duas categorias dessa variável. Faixa etária, que foi construída a partir, uma nova variável, né, que foi construída a partir da variável idade. Raça, cor, escolaridade materna. Então, é sempre essa lógica. Aqui são todas variáveis qualitativas. E como que a gente vai resumir essas variáveis que eu acabei de falar? Por meio de frequências absolutas e relativas. Então, aqui a ideia é que em cada coluna seja apresentada o N e o percentual. Então, aqui, quantas pessoas do sexo masculino e qual percentual correspondente dentro de 532 participantes no total da amostra. E aí, depois, aparecem três colunas, onde essas 532 pessoas, né, foram aqui estratificadas nas três cidades. Então, aqui é uma coluna onde eu vou apresentar os percentuais de cada categoria dessas variáveis que estão listadas ali, apenas dentro dos 301 de Recife, apenas dentro dos 141 de Niterói e assim por diante. Aqui a gente poderia, por exemplo, né, ter uma outra tabela. Isso aqui foi só um rascunho que eu fiz, chamada Opiniões dos Estudantes sobre a disponibilidade e variedade de alimentos e bebidas saudáveis e não saudáveis na cantina escolar. Aí eu repeti aqui a questão do número por cidade e do ano da pesquisa, né? Aí, por exemplo, vocês viram até que essa é uma variável que ela é mais complicadinha, né? Até na hora da gente colocar um código para ela no banco e no dicionário de dados foi mais complicado. O que que eu fiz? Eu chamei aqui, coloquei uma linha chamada adequação da venda, que eu estou me referindo aqui aquelas perguntas do tipo: acho adequada a venda de X alimento na cantina da minha escola? E aí eu listei aqui embaixo as variáveis, os alimentos acerca dos quais essa pergunta foi feita. Então, quer dizer, assim, na hora de transformar isso numa tabela, né, exige um pouco de criatividade também, para você pensar como que isso pode ficar interessante. Aí eu dei um espacinho aqui, tá? Para colocar o nome das variáveis, só para não ficar confuso, colocando os alimentos no mesmo nível aqui que esse adequação da venda. E aqui depois eu poderia listar os alimentos para os quais foi feita aquela pergunta. Acho adequado que a cantina da minha escola venda várias opções de tal alimento, tá? Então, por exemplo, lembro que essa pergunta foi feita para, acho que refrigerante, e aí poderia aqui ter outras linhas sobre isso.
e assim por diante. E aqui é a mesma coisa, tá? Semelhante ao que estava aqui em cima, esse aqui é um caso em que toda a análise descritiva ela seria baseada em frequência absoluta e relativa. É, Então agora vamos voltar para o JASP. Calma aí, não salvar. Hum. Então a gente está aqui no JASP, tá? E para a gente fazer a análise com os dados é muito fácil, tá? Aqui nesse menu de cima ele já tem subcategorias muito utilizadas de análises, em que ele já tem todo a configuração aqui pré-feita, tá? Então a gente vem aqui em descritivos, muito fácil. Estatística descritiva. E aí, o JASP, ele tem esta carinha. Nessa parte aqui da direita, ele vai mostrar o resultado da análise descritiva. Aqui, a gente seleciona as variáveis para fazer essa análise. E nesses menuzinhos aqui de baixo, a gente vai selecionando coisas mais específicas. Então, como que a gente faria a análise de variáveis qualitativas, como aquele exemplo da tabela? Então, vamos colocar aqui. Poderia ser sexo, tá? Que é uma variável qualitativa. Eu cliquei para selecionar, clico nesse playzinho e ele joga aqui para minha lista de variáveis. Também posso fazer assim, ó, raça, cor e arrasto. Funciona também. Mora com a mãe, mora com o pai, que é sim ou não, né? Deixa eu ver aqui alguma outra coisa. Poderia ter, acho que escolaridade materna, compra cantina, vai ter mais de duas categorias, né? Aquela frequência de compra na cantina. É, poderia ser. Vou colocar aqui alguma dessa da parte de percepção, tá? Ó, refri cantina, que acho adequado vender refrigerante na cantina, doce cantina também, tá? Se a gente olhar aqui do lado, tem nada de bom, tá? Essa tabela aqui, estatísticas descritivas, só mostra número de respostas válidas. Se tivesse alguém tivesse deixado em branco, ia aparecer quem é ausente. Não é o caso, ele está mostrando para a gente que não tem. E ele prevê aqui também nessa tabela cálculo de média de desvio padrão, valor mínimo e valor máximo. Não cabe, né, para nós, porque a gente não está trabalhando com variável numérica. Isso está bem nesse menu aqui, ó. A gente ia selecionar coisas aqui se fosse numérica. Não vou mostrar agora para não confundir. A gente vai vir nesse último menu, que é o menu tabelas, e vai marcar tabelas de frequência. Simples assim. Aí, veja bem, ele já fez aqui uma tabela de frequência para cada variável. Então, eu tenho aqui sexo 0 e 1, que é masculino e feminino, né? Frequência absoluta, 227 homens, 305 mulheres. Percentual correspondente, 42,67 homens e assim mulheres. É, esse porcentagem válida aqui seria se a gente tivesse alguma resposta em branco, tá? Vamos supor que 10% estivesse faltando. Ia ficar aqui com 10% nessa linha, né? E aqui, nessa coluna da porcentagem válida, ele ia mostrar, desconsiderando esses 10%, seria um percentual diferente, não é o nosso caso. E aqui a gente vai ter uma tabelinha para cada variável, tá bom? A gente só precisa aqui saber, de acordo com o dicionário, o que que é cada categoria. Mas vai ser isso, ó. Frequência para mora com a mãe, mora com o pai. Simples assim. E aí, para a gente não ficar olhando aqui e preenchendo lá no nosso.
na nossa tabela no Word, por exemplo, onde está fazendo o artigo ou o TCC, você pode copiar, por exemplo. Aqui, ó. Ops, calma aí. Copiar, volta lá, né? Vamos lá, colar. Refri Cantina. Aqui é o vou ter que olhar o dicionário para saber. Não lembro, mas eu acho que é discordo, não concordo nem discordo e concordo. Dois, é isso. Então eu tenho aqui 314 concordo e 59 que corresponde a 59,02, né? Aí eu poderia vir aqui então para minha variável refrigerante e colar isso, né? 314 que corresponde a 59,02. Ele dá com pontinho, porque ele tá em inglês, né? Mas se a gente estiver escrevendo um trabalho em português, a gente troca a vírgula por ponto. A gente também pode mudar essa casa decimal aqui para arredondar. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com uma casa decimal só, tem como fazer isso direto no JASP também. É aqui, olha, no menu preferências. Acho que é resultados. Aqui, ó. Preferências, resultados, opções de tabela. Fixar o número de casas decimais. Eu que coloquei dois, mas pode mudar, tá bom? Então, só com isso aqui, muito simples, você já mata toda análise descritiva de variável qualitativa.